Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Nós estamos começando agora mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar agora, começar o estudo do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou colocar um pouquinho aqui na tela agora, e que tem o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É uma frase de Jesus que dá o título a esse capítulo, que nos trará estes itens que nós estamos marcando aqui no índice. Então, nós teremos candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas, esse é o item que nós começaremos a estudar agora, mas que vamos dividir em duas partes. Vamos dividir em duas partes porque nós temos aqui os subitens de 1 a 7 e vamos estudar os subitens que vão de 1 a 4 hoje, para que a gente possa então ter uma primeira apresentação do item e depois continuamos o estudo na próxima segunda-feira. Muito bem. Então, esse item do capítulo 24 é composto por 3 passagens do Novo Testamento, seguidas por 7 parágrafos com comentários de Allan Kardec. Em resumo, a gente pode dizer que esse primeiro item do capítulo 24, ele é um item que traz a explicação sobre o real sentido dessa frase que dá título ao capítulo. Essa orientação de Jesus para que a gente não coloque uma candeia debaixo de um alqueire. A gente vai falar um pouquinho sobre essas palavras já já. Mas o item, em resumo, traz a explicação sobre o real sentido dessa frase. E essa frase vai sendo explicada ali nas relações possíveis para o conhecimento humano. A gente tem aqui uma explicação sobre o nosso conhecimento e, claro, conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre as coisas divinas. Então a gente tem aqui conhecimento humano sobre a revelação divina nas relações possíveis. O homem com Deus, o homem consigo mesmo, o homem com outros homens. E aqui também a gente vai conhecer um pouquinho a didática de Jesus para ensinar. Tudo isso para a gente pensar sobre esse conhecimento das coisas divinas. Então, o real sentido, o real significado dessa frase nos coloca à disposição, nos coloca melhor ainda do que isso, nos coloca numa posição melhor diante do conhecimento que temos sobre as coisas divinas. Tanto nessa questão da divulgação do conhecimento sobre as coisas de Deus. Bom, ideia de continuidade, né? A gente viu no capítulo anterior a análise principalmente dos nossos interesses diante da tarefa de seguir Jesus. Agora o tema não é mais o nosso interesse, mas o nosso conhecimento. Estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo no nosso âmbito interior, com aquilo que a gente tem para nos aproximarmos de Deus. Defendo o meu interesse ou escolho seguir Jesus? E agora a questão é o conhecimento, principalmente conhecimento sobre as coisas divinas. Muito bem, então vamos agora voltar ao texto. A gente segue começando o item candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. As 3 passagens do Novo Testamento. Vamos lá. Primeiro aqui no Evangelho de Mateus, versículos 5 a 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então, momento de entendermos essas palavras. Ninguém acende uma candeia, uma luminária, abastecida na época de Jesus frequentemente com óleo. Então a pessoa tinha uma luminária que era abastecida com óleo, acendia, e aqui Jesus está dizendo: ninguém acende uma luminária para colocá-la debaixo do alqueire. O alqueire era um cesto
um cesto utilizado para medida de grãos. Eu quero um alqueire de um determinado tipo de grão, de trigo, por exemplo. Então aquele cesto enchia-se o cesto com grãos e ali o cesto chamava alqueire. Então tinha um alqueire de trigo. O que Jesus está dizendo? Ninguém acende uma lamparina, ninguém acende uma luminária para colocá-la debaixo de um alqueire, para colocá-la debaixo de um cesto. É uma linguagem figurada que ele está usando para explicar alguma coisa sobre o nosso relacionamento com Deus. E aqui, nessa imagem figurada, fica muito forte a ideia de luz e de sombras. Ninguém acende uma luz para depois cobri-la com um cesto. O que a pessoa faz? Põe-na, ao contrário, sobre um candeeiro, sobre um suporte, que possa ali amparar aquela candeia, aquela luminária acesa. Por quê? A fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então a luminária ela tem uma função, que é iluminar. Então não se faz isso, não se acende a luz para depois cobri-la, para que volte a ficar escuro. É isso que Jesus está dizendo, ele coloca aqui algo simples do dia a dia que contém um elemento lógico, né? Ninguém acende algo para depois cobrir e voltar a ter escuridão. Então, a primeira passagem se resume a isso. Segunda passagem, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Jesus ainda. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, aqui ainda mais forte a ideia da luz e a ideia do aparecer publicamente agora. Dois elementos que não estavam ali na passagem do Evangelho de Mateus, né? Então sim, a luz ilumina uma casa e ilumina publicamente, ilumina mais do que só uma casa. Vamos à terceira passagem agora do Evangelho, do Novo Testamento, né? Que dá abertura a esse nosso item. Aproximando-se, disseram os discípulos: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse Jesus, né, aos discípulos: É porque a vós outros foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, ou os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, essa é a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essas três passagens agora, o conjunto, né? A segunda passagem retoma a ideia da primeira, acrescentando a ideia da luz de modo mais evidente e da luz para todos, a luz publicamente. Então, a mesma passagem, o mesmo ensinamento praticamente da primeira passagem, um pouquinho modificado com alguma coisinha a mais. Agora, nessa terceira passagem, a gente tem um complemento dessas ideias, porque agora a questão aqui é a questão das parábolas. Os discípulos perguntam a Jesus por que o Senhor fala ao povo por parábolas. E Jesus explica aos discípulos que eles, os discípulos, os apóstolos, tinham algo que os outros não tinham.
foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Eles tinham alguma coisa no seu progresso espiritual que permitia a eles que fosse revelado de forma mais direta um certo tipo de conhecimento. E aquelas outras pessoas não tinham isso ainda. Então, a didática de Jesus era deixar algum tipo de conhecimento para eles através das parábolas. Por que essas pessoas não tinham? Porque o coração daquelas pessoas, segundo Jesus, estava pesado. Então, sim, aos apóstolos foi dado conhecer, porque eles já tinham alguma coisa, que era a capacidade de compreender algumas lições que Jesus trazia. Outros não tinham. Então Jesus deixa a parábola. O coração pesado é que é o problema do povo ao qual Jesus se referia. Aquele que tem o coração duro, a parábola permanece, ela fica para o futuro como um ensinamento que pode ser refletido, que pode ser conhecido através dos tempos e que pode revelar as coisas ao coração que vai se purificando, ao espírito que vai se purificando e que vai progredindo através do tempo. Então, os 3 itens introduzem o tema, né, do título do item que a gente está estudando, que a gente pode voltar aqui rapidamente, só para a gente lembrar. Candeia sob o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Eu acho que nessas 3 passagens de abertura do Novo Testamento, a gente já consegue conhecimento. A candeia embaixo do alqueire é uma, como já dissemos, né, é uma forma figurada, uma ilustração para dizer, olha, se a pessoa tem o conhecimento, ela não vai esconder. O conhecimento foi feito para iluminar as vidas, os corações. Então Jesus não escondeu o seu ensinamento nem para os apóstolos e nem para aqueles que não podiam compreender tudo que ele vinha ensinar naquele momento. Então vamos agora às explicações de Kardec, que vão certamente aprofundar essas ideias que a gente já colocou. Primeira passagem, parágrafo 1, subitem 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. É de causar admiração? Diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Então aqui, a primeira coisa que Kardec mostra para a gente é uma aparente contradição. É Jesus dizendo assim, não esconda o conhecimento. Mas quando ele vai falar alguma coisa, ele fala por parábolas. Então Kardec diz assim, bom, né, parece que a gente tem Jesus ensinando a fazer uma coisa e fazendo outra. O que seria ali uma hipocrisia, né, da parte de Jesus. Kardec vai explicar na sequência. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos, então, isso não é verdade, né? Jesus sim ensinou por parábolas, mas ele explicou por que ele ensinou por parábolas. E a explicação está aqui. Falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes. Por enquanto. Olha aqui, né? Por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Então, como tem esse por enquanto aqui, né, no meio da frase, está explicado o motivo das parábolas, que a gente já disse há pouco. A cada um, Jesus explicava as coisas de acordo com sua capacidade de entendimento. Que mestre fantástico! É um espírito perfeito que sabe a capacidade de entendimento de cada um e que dá a cada um de acordo com a sua capacidade de entendimento, para dar ao povo em geral e para abranger a necessidade do povo em geral, nada melhor do que uma parábola. A história é entendida por cada um, a parábola é uma história, né? Por cada pessoa de acordo com o seu progresso espiritual. E tanto é assim que nós estamos já há mais de 2000 anos lendo, refletindo, interiorizando as parábolas de Jesus e, vez por outra,
aparece alguma pessoa com uma interpretação mais profunda a respeito de algum ponto que outros não perceberam. Há mais de 2000 anos já a gente vive essa situação. Então, a gente percebe aqui o grau do alcance do ensinamento de Jesus quando ele coloca as parábolas, né? Bom, segue o parágrafo dizendo: procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. A gente conta historinhas para as crianças, não é assim? Aquele povo na infância espiritual ouve de Jesus as parábolas. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Olha aí, ó. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Então agora Kardec explica o sentido, né? Qual é o sentido dessa frase? Tal sentença não significa que se deva revelar, inconsideradamente todas as coisas. Não quer dizer que eu saia por aí revelando tudo aquilo que eu sei. Não é isso que quer dizer a frase. O que ela quer dizer é o que está na sequência do texto. Que todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Então, aqui a primeira explicação de Kardec sobre a questão do conhecimento humano sobre as coisas divinas. Então, esse parágrafo explica o verdadeiro sentido da frase que dá abertura ao capítulo, e ela quer dizer para a gente uma coisa maravilhosa. Nós estamos aprendendo a ensinar. É o Evangelho nos ensinando a ensinar. Até aqui, né? Até esse ponto. Claro que o tema continua se desenvolvendo, e a gente vai ver que esse tema é um tema voltado ao conhecimento das coisas divinas, mas que a gente pode perfeitamente aplicar a outras instâncias, a outros âmbitos da nossa existência terrena. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente teve essa introdução ao tema. O que parece contradição em Jesus não é. Ele não está se contradizendo quando ele ensina a colocar a candeia sobre o alqueire, a colocar a luminária em um lugar em que ela ilumine, a colocar o conhecimento à disposição de todos. E depois ensinando por parábolas. Não, quando ele está ensinando por parábolas, ele está fazendo exatamente isso. Só que ele está colocando um certo nível de luz, uma certa incidência de luz, que não cega aqueles que estão acostumados à escuridão. Todo mundo já teve a experiência, né, de acender uma luz estando num quarto escuro. E aí a gente sabe quanto que é difícil de se acostumar com aquela luz. Para a revelação espiritual, a mesma coisa. Se a revelação espiritual vem toda de uma vez, a pessoa pode ficar mais deslumbrada com aquilo do que instruída de fato. Ela vai pensar que sabe, pensar que entendeu, de fato não tem entendido. Como aconteceu mesmo com muitos ensinamentos de Jesus no decorrer dos tempos. E que agora a doutrina espírita vem nos ajudar a entender, a conviver melhor com esses ensinamentos. Muito bem, vamos passar ao segundo parágrafo, então, continuando mais um pouquinho o nosso texto. Segundo parágrafo, ainda do subitem 4, né? Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. Então, o que acontece com a sociedade é o mesmo que acontece com os indivíduos. E o que é? Está na sequência do texto. As gerações têm a sua infância, sua juventude e sua maturidade. As gerações, olha aqui, ó, tem sua infância, sua juventude e sua maturidade. A humanidade sobre a Terra teve o seu momento de infância espiritual, esse no qual Jesus veio e ensinou por parábolas. Tem o seu momento de maior maturidade a partir disso, que vai sendo conquistado, né? Segue o texto. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Por quê? Chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Então a gente tem aqui uma
uma outra imagem muito bonita no texto, que é essa imagem da semente, né? Se a gente jogar uma semente no chão fora da época propícia, ela não vai germinar, vai ser um desperdício. O mesmo com o conhecimento. Se a gente lançar conhecimento de matemática avançada a uma criança que está começando a trabalhar com os números, ela não vai entender nada e a gente vai perder o nosso tempo. O mesmo com o ensinamento sobre as coisas de Deus. No tempo certo, os homens procuram a luz por si mesmos, porque a obscuridade a eles pesa. A obscuridade pesa. Conforme a gente progride, vai ficando cada vez mais pesado viver a vida na matéria se nós não desenvolvermos a nossa espiritualidade. Por isso, muitas pessoas hoje vivem ansiedades, depressões profundas. Vivem revoltas profundas porque não compreendem a vida no seu íntimo. Não estão tocadas por Deus e suas leis. E, portanto, quando alguma coisa do campo material vem trazer desconforto, elas vivem apenas o desconforto. Elas vivem apenas o desconforto, porque não tem o plano espiritual a lhes apoiar, a lhes dar guarida, a dar consolo, a dar esperança para o futuro. Porque o mundo material está maltratando. E se essa pessoa tem apenas o mundo material à sua disposição, se ela pensa nela como sendo um ser vivente apenas nessa existência, um ser desprovido dos cuidados de Deus, então ela sente o peso de viver o mundo material como ele é hoje. Isso em todas as épocas da humanidade, claro, mas hoje a matéria nos chama muito. E se nós não tivermos o esforço para o desenvolvimento da espiritualidade, nós não temos nada fixo em nossa existência, porque a matéria muda o tempo todo. As coisas do planeta Terra são transitórias. Apenas o espírito é imortal. Apenas Deus é imutável e suas leis. E se a gente não tem essa consciência, se a gente não desenvolve dessa forma, a gente sente esse peso da obscuridade da matéria, da obscuridade das aflições, da obscuridade daquilo que não nos dá segurança. Daí os complexos de culpa, daí as grandes depressões, daí a ansiedade que não passa e tudo aquilo que nos faz mal no nosso mundo interno, né? Bom, vamos seguir o texto um pouquinho. Tendo-lhes Deus ortogado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. Olha aqui o movimento que eu dizia agora, resumido no texto, né? Deus nos deu inteligência para a gente compreender as coisas, para a gente se guiar entre as coisas da terra e as coisas divinas. E então, quando a gente se vê nesses embaraços da vida, rapidinho a gente trata de raciocinar a nossa fé, senão a gente se perde. Senão dói demais. Senão a gente se perde muito rápido nessa obscuridade, nessa escuridão que é o mundo corpóreo por si mesmo, isolado das coisas divinas, que não é o entendimento que a gente quer de forma alguma. Então, em outras palavras, a gente busca desenvolver a nossa espiritualidade, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Estudando o Evangelho, tentando entendê-lo, colocá-lo em prática. Última frase do texto. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Aqui a relação, né? Razão e fé. Uma relação muito forte, porque essa relação é o que vai guiar a nossa existência de verdade. A gente tem que colocar as duas em comunhão no nosso pensamento e colocar as duas em comunhão no nosso mundo íntimo, para que a gente possa superar essas dificuldades, adversidades da vida, né? Então aqui a gente pode entender que Jesus deixa as suas parábolas, ou nas suas parábolas, as sementes que germinarão no futuro. A parábola veio colocada na época certa. Lembramos, né? A outra imagem que foi usada agora há pouco, a imagem do plantio de sementes em muitos corações, em muitas mentes. Então, significa que o conhecimento vai chegar um pouquinho mais tarde. Para alguns mais cedo, para outros um pouco mais tarde, mas vai chegar. Mesmo aqueles que não viam e que não ouviam, em algum momento,
eles vão ver, eles vão ouvir. Então, essa questão da semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas Jesus, como mestre que não lançou semente alguma fora de estação. Né? Deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o conhecimento que eles podiam ter, e à humanidade o presente das parábolas, que são sementes que vão desabrochando ali, vão germinando, desabrochando no decorrer da história humana. Então, nesse segundo parágrafo, a gente tem a explicação do progresso do conhecimento para a humanidade em geral. Então, até aqui a gente tem essa relação, né, da providência divina com a humanidade no que diz respeito ao conhecimento sobre as coisas de Deus. É como a providência divina trabalha conosco. Vai dando conhecimento aos pouquinhos, de acordo com a nossa capacidade, com o nosso esforço de progresso. Vamos a mais um parágrafo, então, do texto, que agora corresponde ao subitem 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber, que foi justamente o que nós acabamos de dizer, né? Ela, a providência, as mantém de reserva e não sob o alqueire. O que está querendo dizer esse texto aqui? Ele está querendo dizer para a gente o seguinte, olha, providência divina, ela não esconde o conhecimento. Ela deixa guardado por um momentinho até que a gente possa, de fato, absorvê-lo, aproveitá-lo. Segue o texto. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. Aqui o comportamento dos homens para com os homens, né? Então, até no parágrafo anterior, a gente via a relação da providência conosco, como a providência divina nos dá o conhecimento. Aqui, infelizmente, o uso egoísta do conhecimento divino pelos homens. Os homens, muitas vezes, encontram o conhecimento, desenvolvem e usam esse conhecimento para dominar aqueles que não conseguem esse conhecimento sobre as coisas divinas. Bom, e até sobre as coisas gerais da vida, né? As coisas da nossa ciência mesmo, a gente às vezes consegue observar isso. Esse tipo de comportamento, né? São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Pronto, esse é o comportamento. Aquele que guarda o ensinamento para si mesmo, o conhecimento para si mesmo, de modo egoísta, com a intenção de sobressair, de dominar outras pessoas. Segue o texto. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Olha aí, né? Comportamento humano diante do conhecimento divino. Deixa algumas coisas como mistério, para que as massas não descubram, para que a gente possa dominar as massas através do medo, da incerteza, da insegurança. Infelizmente, comportamento de muitas religiões. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então, aqui a gente vai parar aqui o texto hoje. A gente vai estudar até aqui, até esse momento do texto, para que o nosso vídeo não fique muito extenso, né? Para que o estudo não fique muito extenso. E vamos concluir com as ideias desse terceiro parágrafo. Então, a gente tem aqui essa sabedoria da providência divina em não revelar antecipadamente a luz que poderia cegar, para usar aquela imagem que a gente viu nos parágrafos anteriores, né? Estar sob o alqueire é estar escondido. Estar reservado é estar aguardando o momento certo. Então é assim que a providência divina age para conosco. Ela não esconde, ela deixa reservado para o momento certo. E nós, enquanto seres humanos, enquanto espíritos, encarnados na Terra ou não, né, ou desencarnados, a gente precisa ter consciência de que o centro do ensinamento em relação para o conhecimento divino, né, em relação aos homens, é evitar que esse conhecimento nos transforme em pessoas egoístas, vaidosas, orgulhosas e que não queiram transmitir o conhecimento para os outros.
Por quê? Porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Então a gente precisa espalhar esse conhecimento para todas as pessoas. A gente precisa divulgar o conhecimento que liberta. A gente precisa, assim, se livrar, né, desses comportamentos de querer dominar o outro, de querer esconder do outro aquilo que ele pode conhecer. Como foi um comportamento, infelizmente, religioso existente na Terra, religiões dominando por dogmas, pela exigência de cultos exteriores, pelo medo, e não promovendo assim o avanço intelecto-moral de seus adeptos, causando conflito entre fé e razão. Então, esse parágrafo que a gente estudou, ele introduz para a gente a relação homem a homem no conhecimento sobre a fé. Então a gente aprendeu aqui, no estudo de hoje, qual é o verdadeiro significado da frase, né? Não colocar a luminária debaixo de um cesto, não colocar a candeia sob o alqueire. Qual é o significado? É não transmitir, ou melhor, é transmitir o conhecimento de forma que aquela pessoa que está recebendo entenda. Transmiti-lo ao nível do entendimento das pessoas. Essa é a nossa principal tarefa enquanto espíritas, cristãos, seguidores do Mestre Jesus, aqui na Terra, em relação ao conhecimento das coisas divinas, que nós já adquirimos. A gente compartilha e tenta o máximo possível colocar ao alcance das pessoas que estão recebendo esse compartilhar do conhecimento. O outro ensinamento é: não nos afobemos, porque a providência divina ainda não nos ensinou tudo. Ainda espera um certo progresso de nós para dar mais, para que a gente progrida mais um pouco, para que a gente entenda melhor Deus, a imortalidade da alma, o progresso do espírito, para que a gente entenda melhor essas coisas. Ainda temos também muito a aprender, portanto, não há do que se envaidecer, nenhum de nós. Então, nessa nossa relação de conhecimento com as coisas divinas, muita calma para receber, muita sabedoria para transmitir, para que a gente não cause esse conflito entre fé e razão e para que a gente possa, então, estar a par, em concordância com aquilo que Deus espera de nós ao nos dar o conhecimento. Então, hoje a gente vai encerrar o nosso vídeo por aqui. Vamos agradecer aos queridos amigos pela paciência, pela companhia nos estudos. Deixamos os votos de que Deus abençoe essa nossa semana que já está começando, para que a gente possa se ver na próxima segunda-feira aqui no canal e terminar esse belíssimo item do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mais uma vez, abraço fraterno a todos e até logo mais.